Eu sou Rodrigo Brecht e nós vamos aqui testar alguns periféricos para o Zibo, como o Boomerang e o funcionamento do teclado USB nele. Começando com o Boomerang, que vem aqui com o manual, o seu receptor e a caixa. O Boomerang é alimentado por duas pilhas tamanho AA, que ficam empilhadas uma em cima da outra. E aqui tem o botão para selecionar o canal 1 ou o canal 2. A tampa é fechada com esse movimento. E no manual do Boomerang é dito que para conectá-lo não pode ter nenhum outro Z-Pad já conectado. Sendo que isso não é verdade, até porque o jogo Zibo Extreme pode ser jogado mano a mano usando um Boomerang e um Z-Pad ao mesmo tempo. O receptor do Boomerang é um pouco mais largo do que um pendrive. Então eu prefiro colocá-lo na porta USB que está posicionada atrás do Zibo. Quando eu conecto, ele já começa imediatamente a piscar uma luz azul. Um LED azul fica piscando lentamente, o que significa que ele não está encontrando o sinal do Boomerang. Ao contrário disso, quando o Boomerang não está encontrando o sinal do receptor, ele pisca o LED vermelho rapidamente. Então, no botão aqui do lado esquerdo do Boomerang eu ligo. O LED azul começa a piscar rapidamente e o vermelho fica piscando lento. Significa que a conexão está feita. Então aqui sem fio eu já posso controlar o menu do Zibo. Vou colocar aqui em jogar. E como ainda não foi mostrado como está funcionando o jogo Crash Nitro com o Boomerang, eu vou mostrar aqui como está esse controle. Aqui na tela inicial do jogo, ele pede para calibrar o Boomerang semelhante com o que acontece no Zibo Extreme, mas não existe a mensagem de status aqui embaixo. Basta colocar o Boomerang sobre a mesa e então o jogo procede na tela de início. A posição para o controle do Boomerang é vertical. Para eu navegar no menu eu tenho que usar os botões normalmente, com ele em pé. Corrida rápida, número 1 seleciona e o 2 volta. Para controlar o carro, o Boomerang deve ficar nessa posição. Aqui nós podemos ver que mesmo com o controle sensível do Boomerang, ele já corresponde bem. Nesse jogo, para o carro derrapar, os saltos ficaram no controle de direção digital. A jogabilidade nesse jogo ficou tão boa quanto a do Zibo Extreme. Para sair do jogo, aqui na tecla Home, e novamente o Boomerang tem que estar em pé para que eu possa mexer normalmente no menu. Confirma para eu sair do jogo. Esse teclado está ligado aqui na porta USB da esquerda, porque eu já percebi que nela o teclado raramente dá erro. Eu sei que ele está funcionando porque aqui o Caps Lock e o Screw Lock acende os LEDs. Aqui pelo teclado eu consigo digitar os menus para a direita e para a esquerda pelas teclas direcionais, e o Enter seleciona uma opção, assim como o ESC, Escape, volta. Aqui eu vou entrar na tela de cadastro, Enter, para mostrar que quando o teclado USB está conectado, o teclado na tela não aparece. E o campo pode ser preenchido digitando diretamente no teclado. O Caps Lock funciona inserindo letras maiúsculas e as outras teclas normalmente letras minúsculas. O teclado funciona normalmente para inserir dados na tela. Escape para voltar. Esse é o jogo Prey Evil
E nele o teclado USB funciona com as teclas direcionais apenas no menu para selecionar para baixo e para cima. A tecla Enter não confirma a opção, mas a tecla ESC cancela e vai para a tela de sair do jogo. As teclas direcionais selecionam para cima e para baixo e o ESC sempre volta. Apenas por curiosidade eu vou inserir um cartão SD no Zibo. Interessante que a porta SD dele é invertida, ou seja, o cartão tem que ser colocado de cabeça para baixo. Colocamos então o cartão SD dessa forma. Ele pode ser empurrado até se ouvir um clique. Porém, até o momento sabemos que ainda não existe funcionalidade alguma para o cartão SD no Zibo. Para retirá-lo do console, pressionamos ele novamente, então ele é liberado, sempre de cabeça para baixo. Vou agora conectar a TV ao computador para que nós possamos avaliar o funcionamento dos periféricos do Zibo também no nosso computador. O sistema operacional que está sendo usado aqui é o Windows Vista. Primeiro eu vou conectar aqui um Z-Pad, que o Windows Vista reconhece como um controle USB genérico. Essa é a tela que aparece quando no painel de controle eu clico em controladores de jogo. Aqui podemos ler o USB Gamepad. Quando eu clico aqui em propriedades, abre a tela onde nós podemos testar os botões. Então a gente vê que o digital aparece aqui, funcionando perfeitamente. O botão 1, 2, 3 e 4 acendem normalmente. O Home está no botão 10. Zibo Left no 7, Zibo Right no 5. O interessante é a movimentação que aparece aqui do eixo X e eixo Y quando nós movemos o controle esquerdo. Nós podemos navegar por cada pixel da tela. É realmente um controle muito sensível. E também aqui, com o controle direito, o Windows interpreta como uma rotação e um eixo. Mas também nós podemos ver que cada mínimo movimento no controle é detectado também por pixels na tela pelo Windows. Então esses controles são muito sensíveis. Agora vamos inventar um pouco testando também o Boomerang em um computador. Colocando o seu receptor em uma porta USB. Ele também é reconhecido por um driver do Windows Vista. E o Windows Vista já reconhece o Boomerang com o nome de Zibo Triaxial Axle. E nas propriedades do Boomerang, vemos que o botão 1 aciona o número 1, o botão 2 aciona o 2 e o Home aciona o 10. Os direcionais dele também são reconhecidos pelo computador normalmente. Agora, a movimentação do acelerômetro, mesmo com o Boomerang completamente parado, ela fica aqui bem louca. Os drivers do Windows Vista ainda não conseguem reconhecer essa movimentação. Nenhum dos eixos dele é reconhecido e nenhum movimento dele altera na movimentação apresentada na tela. Para jogar jogos em emuladores pelo Boomerang, nós só podemos usar então os botões digitais que são reconhecidos, o que pode não ser muito confortável ergonomicamente falando. Aqui, através do emulador Gens, eu vou me arriscar a jogar Sonic usando o controle Boomerang do Zibo. Coloquei o Start aqui na tecla do Home. Coloquei aqui o Sonic para ser controlado pelos direcionais do controle. Não é uma boa ideia jogar esse tipo de jogo através do Boomerang. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu sou o Rodrigo Bresch, estou sempre online no site do Ziblog, ali no bate-papo, e a gente se vê.